A classe social no Brasil vai muito além do quanto ganhamos por mês. A forma como classificamos a classe social está diretamente ligada a uma combinação de fatores, como a renda, o patrimônio e o nível de educação financeira de cada pessoa. E é justamente isso que torna esse conceito tão complexo. Hoje, vamos explorar como a classe social é medida no Brasil e por que não podemos simplesmente olhar para o salário de uma pessoa para determinar sua posição social. A ideia aqui é entender que, além da renda, o patrimônio e os investimentos também têm grande peso. Muitas vezes, pessoas com rendas semelhantes podem ter realidades financeiras bem diferentes, e é isso que vamos abordar ao longo deste vídeo. A classificação das classes sociais no Brasil geralmente se baseia apenas na renda, mas esse critério é limitado. Não leva em conta outros fatores, como o patrimônio acumulado, a educação financeira e até a herança financeira de um indivíduo. Por isso, para entender de fato a classe social de uma pessoa, é essencial considerar essas outras variáveis, que muitas vezes são negligenciadas. No final, a classe social não depende apenas do quanto se ganha, mas também do quanto se possui em termos de patrimônio e dos investimentos feitos ao longo da vida. Alguém que ganha bem, mas não sabe investir ou administrar o dinheiro, pode estar em uma situação financeira bem diferente de outra pessoa com um patrimônio bem estruturado, mesmo que tenha um salário menor. Quando falamos em classe social, a renda é o primeiro indicador que vem à mente de muitas pessoas. Porém, é importante compreender que a definição de classe social não depende apenas da renda bruta de uma pessoa. Existe uma diferença crucial entre a renda familiar e a renda individual. A renda familiar é o total de recursos que todos os membros de uma casa geram somados, enquanto a renda individual é a quantidade que cada pessoa consegue gerar por si mesma. Isso significa que, em famílias com mais de um membro contribuindo financeiramente, a percepção de classe social pode ser bem diferente da de uma pessoa que vive sozinha e depende apenas da sua renda. Por exemplo, alguém que ganha R$ 3.000 mensais e vive sozinho pode ter uma realidade financeira diferente de uma pessoa que também recebe R$ 3.000, mas tem filhos ou outros dependentes. A renda por pessoa, ou per capita, é uma medida mais precisa, pois leva em consideração a quantidade de recursos disponíveis para cada indivíduo dentro de um contexto familiar. Isso tem um impacto direto na forma como o poder aquisitivo é distribuído e na percepção da classe social. Além disso, a classe social no Brasil também é influenciada pela diversidade regional do país. O custo de vida pode variar muito entre as diferentes regiões, o que impacta diretamente o poder de compra das pessoas. Alguém com uma renda que seria considerada baixa no Rio de Janeiro pode estar bem acima da linha de pobreza em uma cidade do interior do Nordeste, por exemplo, onde o custo de vida é muito mais baixo. A classe social não é uma fórmula única e rígida. Ela precisa ser entendida dentro de um contexto mais amplo, levando em consideração tanto a renda quanto o ambiente onde o indivíduo vive e as condições que ele enfrenta no dia a dia. A classe F é a base da pirâmide social, representando a faixa da população que se encontra em uma situação de extrema pobreza. Os indivíduos que pertencem a essa classe enfrentam sérias dificuldades financeiras, estando muitas vezes em um estado de insegurança alimentar e sem condições adequadas de moradia ou acesso a serviços essenciais. A principal característica dessa classe é a renda extremamente baixa, geralmente inferior a R$ 218 mensais, o que torna praticamente impossível sustentar uma vida digna. Com esse valor, a pessoa não tem como atender nem mesmo as necessidades mais básicas, como alimentação, saúde e transporte. O impacto disso na qualidade de vida é profundo, pois as opções de consumo se restringem a situações de sobrevivência, sem qualquer espaço para o lazer, educação
ou investimento em algo que possa gerar um futuro melhor. Além disso, uma das características mais marcantes dessa classe é a inexistência de patrimônio investido. A falta de uma reserva financeira ou de qualquer bem que possa ser considerado como patrimônio impede que essas pessoas tenham alguma chance de melhorar sua situação no curto ou médio prazo. Elas vivem de forma extremamente vulnerável, sem recursos para lidar com imprevistos ou mesmo para planejar o futuro. Para sair da classe F, é fundamental a atuação de políticas públicas que ofereçam redes de proteção social, como programas de transferência de renda e acesso a serviços básicos, como saúde e educação. Além disso, a educação financeira também desempenha um papel crucial, pois pode ajudar essas pessoas a entender como administrar seus recursos de forma mais eficiente, mesmo que em um cenário de extrema limitação, criando condições para que possam melhorar suas condições de vida ao longo do tempo. O caminho para a saída da classe F é difícil e depende de mudanças estruturais, tanto no nível individual quanto coletivo, sendo a inclusão social e a educação as principais ferramentas de transformação. A classe I é a mais baixa, mas já fora da extrema miséria, com uma renda mensal que varia entre R$ 218 e R$ 1.087. Embora os indivíduos dessa classe ainda enfrentem grandes dificuldades financeiras, eles estão ligeiramente acima da linha da pobreza extrema, o que significa que suas condições de vida, embora precárias, são menos desesperadoras do que as da classe F. Moradia precária e insegurança alimentar são problemas recorrentes, e a dificuldade em acessar bens essenciais, como alimentação de qualidade, roupas e transporte, é uma realidade diária. Além disso, a poupança quase inexistente ou muito baixa torna quase impossível qualquer tipo de planejamento financeiro ou investimento no futuro. Isso significa que, apesar de estarem fora da extrema pobreza, os indivíduos da classe E ainda vivem em uma constante luta por estabilidade financeira. A renda limitada impacta diretamente a qualidade de vida, deixando pouco espaço para qualquer tipo de consumo além do básico. Por exemplo, uma pessoa que mora sozinha pode ter mais dificuldades do que alguém que mora com os pais, pois a divisão de custos permite ao segundo indivíduo um poder de compra maior, embora ainda muito restrito. Para aqueles da classe E, a sobrevivência diária depende de escolhas difíceis, com pouca margem para melhoria, sem um suporte social ou mudanças significativas na economia. A classe D é a mais popular do Brasil, composta por pessoas que ganham entre R$ 1.087 e R$ 2.403 por mês. Embora a renda ainda seja limitada, ela permite que esses indivíduos sustentem um padrão de vida básico, com acesso a serviços essenciais como transporte, alimentação regular e internet. No entanto, as dificuldades financeiras continuam presentes e a qualidade de vida é marcada por escolhas limitadas, principalmente em relação ao consumo de bens e lazer. O patrimônio investido na classe D costuma ser baixo, mas há um potencial de aumento da poupança. Com o tempo e com boas práticas de gestão financeira, essas pessoas podem começar a acumular uma reserva financeira, ainda que modesta. Um exemplo comum é o de uma pessoa que consegue pagar suas contas e atender suas necessidades, mas sem grandes margens para imprevistos ou investimentos significativos. A principal meta para muitos da classe D é a evolução para a classe C, onde as condições financeiras e o acesso a bens e serviços podem ser mais amplos. Para alcançar esse patamar, a educação financeira desempenha um papel crucial. Com o conhecimento adequado, é possível organizar melhor as finanças, aumentar a poupança e dar passos importantes rumo a uma vida financeira mais estável e próspera. A classe C, 2, é composta por pessoas que ganham entre R$ 2.403 e R$ 3.980 mensais. Embora a renda ainda seja considerada baixa, ela oferece mais estabilidade em comparação com as classes inferiores, permitindo que esses indivíduos mantenham um padrão de vida mais confortável,
com acesso a bens essenciais e algumas comodidades. O patrimônio e a poupança nessa faixa de renda ainda não são altos, mas é possível estabelecer uma boa base financeira. A média de poupança gira entre 5% e 10% da renda mensal, o que representa uma oportunidade de crescimento a longo prazo. Para quem tem conhecimento de educação financeira, a renda pode ser bem utilizada para atingir objetivos como emergências e aposentadoria. Com boas práticas de planejamento e controle financeiro, mesmo com uma renda apertada, é possível começar a investir e garantir um futuro mais tranquilo. Um exemplo prático é de alguém que, apesar das limitações financeiras, consegue destinar uma parte da sua renda para uma reserva de emergência e, ao mesmo tempo, investir em produtos de baixo custo, como fundos de investimento ou a famosa poupança. Com disciplina e educação financeira, essa pessoa está criando uma base sólida para alcançar a classe C e até mesmo subir para a classe B no futuro, gerenciando bem seus recursos e investindo de forma estratégica. A classe C1 abrange pessoas com uma renda mensal entre R$ 3.982 e R$ 7.000. Embora essa faixa de renda permita um padrão de vida mais confortável, ela também enfrenta desafios devido ao alto custo de vida, especialmente em grandes centros urbanos. O maior problema dessa classe é o endividamento. Mesmo com um poder de compra razoável, muitos acabam adquirindo dívidas por não conseguirem controlar os gastos e priorizar investimentos. O patrimônio e a poupança na classe C variam, mas é possível começar a poupar uma parcela da renda, desde que haja um bom planejamento financeiro. Com uma boa educação financeira, é possível equilibrar as finanças e até fazer investimentos mais consistentes. Muitas pessoas dessa classe conseguem acumular patrimônio ao longo do tempo, por meio de investimentos em fundos imobiliários, ações ou até mesmo em um fundo de emergência. Histórias de sucesso mostram como é possível sair do endividamento e alcançar uma situação financeira mais sólida. A chave para isso é a educação financeira, que permite controlar os gastos, evitar o endividamento excessivo e direcionar parte da renda para a construção de um futuro mais seguro. Quem adota esse tipo de estratégia consegue usar a renda disponível de maneira eficiente e maximizar seu potencial de investimento, ascendendo de forma gradual para a classe B. A classe B é composta por pessoas que ganham entre R$ 7.000 e R$ 12.000 mensais. Este é o início da ascensão para uma vida mais confortável, com um poder de compra significativo, permitindo acesso a melhores bens e serviços. No entanto, apesar da melhora no padrão de vida, é fundamental manter o controle financeiro. Uma das principais características dessa classe é o aumento do patrimônio e dos investimentos. Com uma renda mais alta, muitas pessoas conseguem poupar de forma mais substancial, o que abre portas para a diversificação de investimentos, seja em imóveis, ações, fundos ou até mesmo negócios próprios. A educação financeira continua sendo essencial para garantir que os gastos não saiam do controle. Embora a classe B tenha mais espaço para consumir, o consumo consciente é crucial para proteger e aumentar o patrimônio. Isso inclui escolhas como a compra planejada de bens duráveis, evitar o consumo impulsivo e focar na reserva de emergências. Um exemplo de investidor iniciante dessa classe pode ser alguém que, após garantir a estabilidade financeira, começa a diversificar os investimentos, aplicando em fundos de baixo risco ou em previdência privada. A chave para a classe B é não se acomodar com a ascensão, mas continuar com a mentalidade de crescimento financeiro e preservar o que já foi conquistado, garantindo a proteção do patrimônio no longo prazo. A classe A é composta por indivíduos que ganham mais de R$ 12.000 mensais e, com isso, desfrutam de um poder de compra elevado e uma qualidade de vida incomparável. Eles têm acesso a bens e serviços de luxo, além de poderem investir em oportunidades que não estão ao alcance das classes mais baixas.
O estilo de vida é caracterizado por mais conforto, viagens internacionais, imóveis de alto padrão e acesso à educação e saúde de excelência. No entanto, o que realmente diferencia a classe A é o patrimônio investido. As pessoas dessa classe possuem uma concentração significativa de riqueza, que é construída ao longo do tempo através de decisões financeiras bem pensadas. A acumulação de patrimônio não é apenas sobre aumentar a renda, mas sobre a estratégia de alocação dos recursos em ativos financeiros, imóveis e outros investimentos que proporcionem segurança e crescimento a longo prazo. Mesmo com alta renda, a educação financeira continua sendo essencial para a classe A. O simples fato de ter grandes quantias de dinheiro não elimina a necessidade de saber como gerenciá-las eficientemente. A gestão de riqueza envolve decisões cuidadosas sobre como e onde investir, como reduzir impostos, como diversificar o portfólio e como proteger o patrimônio contra riscos financeiros. Em resumo, mesmo na classe A educação financeira é a chave para manter e expandir a riqueza conquistada, garantindo um futuro financeiramente seguro. A ascensão social no Brasil é um objetivo alcançável, e a educação financeira desempenha um papel crucial nesse processo. O aprendizado sobre como gerenciar sua renda, poupar e investir pode ser a chave para sair de uma classe social mais baixa e alcançar uma vida mais confortável e próspera. A transição de classe não depende apenas da renda, mas também das decisões financeiras que tomamos ao longo da vida. A poupança regular, o controle de gastos e os investimentos bem feitos são passos essenciais para a construção de um futuro financeiro mais seguro. O empoderamento pessoal vem através da capacidade de entender e controlar as próprias finanças, o que permite que qualquer pessoa, independente da sua classe social atual, tenha a chance de melhorar sua realidade. Não importa onde você está na escala social, sempre é possível evoluir. Ao aprender sobre finanças pessoais, você está investindo em seu futuro e criando oportunidades de crescimento. Se você ainda não começou, é o momento de dar o primeiro passo. Busque entender como sua renda pode trabalhar a seu favor. Descubra as opções de investimento e organize suas finanças. Com o conhecimento certo, você poderá mudar sua trajetória financeira e alcançar um futuro mais seguro e próspero. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender ainda mais sobre como melhorar sua vida financeira, deixe um like e compartilhe suas ideias nos comentários. Queremos saber qual classe social você se encaixa e como a educação financeira tem ajudado, ou pode ajudar, na sua jornada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que pode transformar o seu futuro. Vamos juntos nessa jornada de crescimento financeiro.